Boa tarde, meninos. Desculpem. Então, vou retornar à aula que a gente iniciou na semana passada, em que a gente falou sobre alguns EPIs, né, utilizados em laboratório. Que eu me lembro foi sobre respiradores e sobre avental, jaleco e algumas questões gerais envolvendo o laboratório. E a aula de hoje, no encontro 2, a gente vai terminar falando sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, né, chamados de EPCs. Então, no tópico que a gente falou na última aula, a gente falou sobre máscaras, né? Então, as máscaras descartáveis são muito utilizadas por profissionais da saúde para evitar com que haja inalação e transmissão de micro-organismos patogênicos para humanos, né? E atualmente a gente tem uma grande participação disso por causa da questão da pandemia do coronavírus. E as máscaras normalmente são confeccionadas com tecidos ou materiais sintéticos finos de modo a filtrar 20% daquilo que é colocado no ar. Então, os aerosóis, né? Então, vocês, alunos de microbiologia, é importante associar que o ar, ele não é um ambiente terrestre, ele é repleto, né, de aerosóis, de propágulos, e desses propágulos você tem as suspensões de bactérias, de fungos, de vírus, que permitem com que haja essa transmissão através desse ar. Então, é um local onde é inexistente, né, a questão de o único local, o único ambiente onde não vai existir a presença de propágulos microbianos é um ambiente em que você previamente, né, realize uma atividade de asepsia, de esterilização, para evitar com que para evitar com que haja a existência de vida microbiana nesse ar. E essa máscara, né, que a gente utiliza seria essa ilustração que vocês estão vendo aqui. As características das máscaras, que elas podem ser brancas e confeccionadas em 2 camadas, sendo 100% de polipropileno, e a parte interna é de polipropileno ou polietileno, né, a constituição química dessas camadas, dessas máscaras descartáveis. Então, é a aparência que a pessoa fica com relação a essas máscaras hoje, já faz parte de uma realidade muito próxima de cada um de vocês. Outra, né, variação de proteção dessas vias aéreas, né, que são chamados respiradores, são os respiradores chamados de classe P1, que eles devem estar sempre limpos, higienizados, e seus filtros jamais devem ser saturados, né? Eles devem ser realizados um teste de ajuste da vedação para evitar com que haja a falha nessa selagem com relação ao contato com o corpo. E quando estiverem saturados, os filtros devem ser substituídos ou descartados. Ainda sobre essa classe P1, né, de respiradores, que também são utilizados para aplicação de produtos fitossanitários, né, fungicidas, inseticidas, herbicidas, é importante notar que se utilizem de forma quando utilizados de forma inadequada, esses respiradores, eles tornam-se desconfortáveis e podem se transformar numa verdadeira fonte de contaminação. Então, as questões de tocar, no caso das máscaras descartáveis, né, você sempre tinha uma recomendação para não tocar, para evitar com que haja contaminação das máscaras descartáveis e dos respiradores também. A mão contendo a luva, e quando esse ar contém algum aerosol, contendo alguma molécula, algum contaminante, isso pode prejudicar a pessoa que estiver em contato, né? Você pode contaminar o seu respirador também a partir das suas mãos, quando você tem essa mão que está contaminada, tocar nesse respirador que fica mais próximo das vias aéreas, das mucosas, aonde as moléculas vão penetrar com maior facilidade. Outra classe de respirador é a classe P2, né? Então, a classe P2, o armazenamento deve ser em local seco e limpo, né? E de preferência dentro de um saco plástico, né? E
Algumas variações, né, desses dois filtros, da classe P1 e P2, que vocês vão encontrar, né, que são utilizados para tentar bloquear, né, utilizados junto com os respiradores para evitar com que haja a entrada desses aerosóis na mucosa respiratória. Agora, um outro tipo, né, de equipamento de proteção individual chamado de proteção facial. Então, lembrem, proteção facial é um equipamento de proteção do rosto e a proteção ocular é como se fosse né? Então, agora ela tem a função de proteger única e exclusivamente a questão dos olhos, tá? Então, a proteção ocular está para os olhos e aqui a proteção facial para o rosto, tá? Então, associem bem isso. Então, esses dois EPIs, que, né, direta ou indiretamente estão relacionados, né, eles devem estar disponíveis para todos os funcionários que trabalham em locais com manuseio, né, ou armazenamento, né, de substâncias químicas, e todos os visitantes desse local, eles também deverão utilizar a proteção facial ou proteção ocular. Então, proteção dos olhos, praticamente a proteção ocular é um óculos, né? E a proteção facial também é utilizada com relação ao coronavírus para proteger a face, né? As atendentes de supermercado, é muito comum vocês observarem a questão da proteção facial. E o uso obrigatório em atividades onde houver a probabilidade, né, ou a possibilidade de respingos de produtos químicos. Então, esse aqui seria o protetor facial, né, e aqui o protetor ocular, né, o que nós temos aqui, que são utilizados como EPIs para operações dentro do laboratório. Mais uma, né, ilustração, né, do uso aqui do protetor facial, visto, né, em perfil. E aqui, outra variação de óculos, né? Óculos de proteção ocular. Então, vocês vão ter para proteger os olhos, né? Os tipos, né, de óculos, né? Os tipos de proteção da face, vocês vão ter os óculos, né, de segurança, denominados, né? E o protetor facial, os óculos de segurança. E as características é que não devem distorcer as imagens ou limitar o campo de visão, a lente que esteja presente aqui, né, no óculos de proteção e também no protetor facial. Eles devem ser resistentes a produtos, né, de maneira que os produtos não sejam corrosivos com relação ao uso, né, tanto do óculos de protetor facial como protetor ocular, e devem ser confortáveis e de fácil limpeza e manutenção. Aqui algumas variações de óculos que eu tentei colocar, aqui um ajuste, né, um uso comum, tanto do óculos quanto do protetor facial, né, então eles estão acoplados, formando um único EPI. Aqui, né, a questão do uso do óculos de proteção facial e aqui algumas das variações, mas é claro que cada fabricante pode ter, né, ter mudanças com relação a esses utensílios que podem ser utilizados aqui. Uma enfermeira, né, uma médica pode utilizar, uma química, né, um indivíduo que trabalhe com manuseio de substâncias químicas, é recomendada a questão do uso do protetor ocular. Ainda sobre a proteção ocular, né, a operação, ele é importante em operações de entrada em local onde haja razoável probabilidade de respingos no rosto, manuseio desses produtos químicos corrosivos e o manuseio de produtos perigosos, tal como a transferência de 1 litro de produtos químicos corrosivos ou perigosos, né, transferência de um local para outro. A proteção requerida, né, da proteção facial e a proteção ocular, que está relacionada à cabeça, né, à face, aos olhos, né? Então, nós temos a questão dos óculos de segurança, os óculos de segurança contendo vedação na parte lateral e aqui os óculos de segurança com vedação. E outras variações, né, de proteção requerida é de óculos de segurança com vedação e proteção facial. Então, essas, na verdade, os óculos de segurança fornecem esse tipo
protegem contra esse tipo de operação. Entrada, né, onde haja razoável probabilidade de respingos no rosto, aqui os óculos de segurança com vedação, o manuseio de produtos químicos corrosivos, os óculos de segurança com vedação, né, também, a variação, né, para cada um você tem a relação de operação e a proteção requerida pelos tipos de protetores da face e dos olhos. Alguns aspectos indispensáveis com relação a esses EPIs é que eles devem apresentar um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação, o EPI deve ser gravado em seu corpo e o nome do fabricante e o número do fabricante também. O cartão de registro, o CRF, o cartão de registro do fabricante também, nesses EPIs devem conter, que é um documento emitido pelo Ministério do Trabalho às empresas autorizadas a fabricarem esses diferentes tipos de EPIs. Então, é importante conhecer a localização e o uso correto desses equipamentos de segurança disponíveis e usá-los sempre que forem necessários, né? Então, aqui eu coloquei um desenho, né? Uma charge para falar que quem se ama se cuida, né? Então, a saúde também, a gente tem uma associação para isso, que quem toma os devidos cuidados com a sua saúde está, né, tomando devidos cuidados com si próprio, né? Mostrando uma relação de amor a si próprio. Então, usar os EPIs, se num momento muito próximo você não apresenta uma consequência direta, você tem veementemente, depois de muitos anos, uma consequência quando você ignora essas questões, né? Ou você se nega a levar em consideração recomendações que são dadas por especialistas. Então, aqui, operações, né, de cotidiano, onde você tem touca, você tem luvas, você tem os óculos de proteção, né? Então, dependendo do tipo de organismo ou substâncias químicas, você tem um rigor maior ou menor que exige ou não o uso de um respirador, que exige ou não o uso de um óculos de proteção, ou um protetor facial, né? Aqui um respirador, aqui um macacão de proteção. Então, a cada atividade que vocês forem executar, vocês vão ter essas variações, esses padrões e essas recomendações. Em proteção de plantas, a gente mostra para vocês, né? Vocês têm lá uma lista, um portfólio de elementos, né, que são utilizados, são essenciais e obrigatórios para a aplicação de produtos fitossanitários. E nos laboratórios também. Então, os equipamentos agora, né, terminamos os equipamentos de proteção individual, agora vamos falar dos equipamentos de proteção coletiva, que são os extintores de água, né, de gás carbônico, pó químico, os chuveiros de segurança, que a gente vai falar, lava-óleos, as pias para as lavagens das mãos, a gente já falou no início da aula, que é importante, no início da chegada, no final, na saída de dentro do laboratório, é importante lavar a mão com água e sabão. A capela de fluxo laminar, que é completamente diferente da capela de exaustão, que são dois equipamentos muito similares, muito parecidos, a arquitetura parece como sendo que tem a mesma função, mas tem funções diferentes, né? A capela, ela tem uma função de filtragem do ar, e a capela de exaustão, a questão de retirada do ar desses ambientes, né, que vocês possuem, tá? Então, o sentido do ar é de dentro para fora na capela de exaustão. Então, ela retira o ar, os aerosóis, quando eu abro um frasco de um componente químico, ele imediatamente exala, inala uma substância química, ele fica para o ar. E para que ele não contamine todo o ar, esse aerosol, então você vai abrir esse frasco dessa substância química ou de uma população microbiana e vai jogar isso para fora. Aqui, né, as capelas de segurança, existem várias categorias que eu vou falar no decorrer da aula. Essas capelas de segurança, elas fazem a filtragem. O ar, ele circula, né, passa por um filtro e esse filtro retém essas suspensões que ficam presentes nesse ar. Então, o ar entra, né, aqui nesse caso ele entra, passa pelo filtro que está aqui escondido, nessa parte branca, e depois ele vai circular de novo aqui. Então, ele sempre vai passando por um filtro que aqui não tem. Então, ele é unidirecional. Aqui não.
a circulação de ar na capela de fluxo laminar, ela pode se repetir e ela tem a presença de um filtro, coisa que na capela de exaustão não tem. Em algumas paredes, né, vocês não somente em laboratórios, mas nas paredes de muitos restaurantes, supermercados, locais fechados, vocês possuem exaustores, né, onde eles sugam o ar, que é quase o mesmo efeito, né? Vocês têm aqui em cima um ventilador de exaustão, né? Por isso é chamado de capela de exaustão. Mas vocês possuem exaustores que sugam o ar de dentro do ambiente fechado para fora, tá? Vocês têm recipientes para coleta de rejeitos, né? Nós temos, todos os laboratórios têm diferentes categorias de rejeitos, químicos, substâncias, propágulos microbianos, em que eles são descartados, não em lixo comum, eles não podem ser jogados juntamente com lixos domésticos, né? Então, eles devem ser separados e encaminhados para um lixo, direcionados para um lixo diferenciado. As caixas de primeiros socorros, né, que é outro equipamento de proteção coletiva, e aqui os recipientes especiais para transportes de material contaminado. Então, de novo, o lixo de um laboratório, os recipientes utilizados para separação, eles têm que ser diferentes para que eles possam, essa ilustração que tem aqui em cima dessa embalagem, ela cria um estado de atenção para que você não jogue esse lixo no mesmo ambiente que lixo doméstico, né? Então, isso são questões importantes. Aqui algumas das ilustrações, né, que eu tinha falado para vocês, o exaustor, aqui o lava-óleos, né, um chuveiro de segurança, né, às vezes em questões de incêndio, ou até mesmo vocês houver algum tipo de contaminação por substância química, os laboratórios devem conter esse EPI. Aqui o local para lavagem das mãos, aqui o equipamento, né, a câmara de fluxo laminar, e aqui a capela de exaustão, e aqui o exaustor, para que vocês possam retirar, né, possam utilizar e usufruir das diferentes funções. Aqui, né, o lava-óleos, né, que seria utilizado. Aqui alguns dos recipientes utilizados para destinar resíduos de um laboratório. O local, né, para vocês terem materiais de primeiros socorros. E aqui as capelas de exaustão que a gente vai falar agora. Então, ela serve para proteger o usuário de substâncias tóxicas que são liberadas, né, esses vapores tóxicos que são liberados no momento que você abre os frascos. E ela permite proteger esse usuário de explosões e substâncias químicas que são inflamáveis nesses locais. Aqui duas variações de capelas de exaustão. Então, entendo, você tem essa estrutura, você bota a mão aqui dentro, né, para realizar os procedimentos, você tem um anteparo que você abaixa enquanto você faz esses procedimentos. Geralmente, vocês têm bico de Bunsen, né? E aqui vocês têm, às vezes na lateral, aqui, ó, na lateral você tem uma indicação de ligar o exaustor, e aqui o ventilador vai sugar esse ar e levar isso para fora. Aqui não está mostrando o exaustor, mas ele vai sugar esse ar e ser direcionado para fora. Então, geralmente, ele é feito de fibra de vidro, é um material leve, ou chapas de aço inoxidável, ou até mesmo de alvenaria, sendo revestido internamente por azulejos, né? A janela frontal, essa parte da frente, ela é de um vidro móvel, laminado, temperado, e ele pode correr no sentido vertical, ele vai para cima e para baixo. Aqui em cima, vocês vão encontrar um exaustor no vértice que vai sugar o ar, e as instalações dentro da capela, né? Vocês podem ter gás, né, para fornecer energia, o bico de Bunsen fica conectado a esse gás e acender. Às vezes, em alguns momentos, em alguns procedimentos, você necessita de flambar na chama, no fogo, né? Você tem água possível, né? Às vezes você tem uma torneira e uma pia para que você realize alguns procedimentos. A questão das lâmpadas, né, protegidas, impermeáveis, né, não quebráveis e resistentes ao calor, aqui em cima
a iluminação de dentro das capelas de exaustão. Além dos interruptores de tomadas que devem estar localizadas na parte externa, né, dessa capela. Então, aqui você tem a capela de exaustão. Então, antes de iniciar sempre a atividade, verifique se o sistema de autoexaustão está operando de uma maneira adequada. Você pode implementar, né, o uso de papel, gelo seco, enfim, durante as operações daqui, dentro da capela. A janela da capela deve ser mantida com o mínimo de abertura possível, aqui, esse espaço, que ele está querendo dizer. Para maior proteção, deve, durante o período de desenvolvimento da atividade de proteção então, é um equipamento de proteção coletiva para que para que você, operador, não se contamine e as pessoas que estiverem ocupando esse ambiente também não se contaminem com ou com a substância química que esteja sendo manipulada. Ok? O usuário nunca deve colocar o rosto dentro da capela, evitando assim exposição desnecessária a esses vapores tóxicos, né? A gente estava falando sobre erros na última aula e sobre riscos. Um outro procedimento que é muito comum em laboratórios, às vezes os iniciantes, pessoas que começam a trabalhar, é sugar com a boca substâncias químicas. Às vezes a substância química ele nem chega na boca, mas o gás que existe provoca, pode queimar a faringe. Então, às vezes você nem entra em contato com a boca, o líquido, mas com a sucção direta de pipetas, né? Em que você vai sugar com a boca. Você tem que usar, obviamente, o pipetador ou a pera para sugar. Você não pode sugar com a boca. Você pode ter um acidente, né, de se contaminar com substâncias químicas nessas condições. Então, ao término do trabalho, o sistema de exaustão na capela deverá permanecer ligado por 15 minutos para permitir a limpeza desse ar, permitir a limpeza desse sistema, né, contaminado pelo aerosol da substância química. Ainda sobre a capela de exaustão, né, com a movimentação, né, das substâncias químicas, aqui é uma ideia de 3 situações, né, onde ela esteja funcionando perfeitamente, né? Que uma situação ruim, né? Onde os aerosóis são, mesmo funcionando, os aerosóis eles chegam a contaminar o operador, e aqui a melhor condição, aonde ela ligada, ela vai sugar a substância química no momento que você abre, e ela vem verticalmente conectada à parede, né? Da capela de exaustão, e vai eliminar esses compostos, evitando o contato desses propágulos, né, esses pontinhos pretos, com o indivíduo. Aqui é o melhor, aqui é o bom, e aqui a pior situação de funcionamento da capela de exaustão. Então, sempre a fonte que vai emanar, que vai jogar para o ar moléculas químicas, você deixe sempre a 20 centímetros dentro, né, da capela. Não use a capela como um local de estocagem de substâncias químicas, que a gente já falou. O local de estocagem, existe sempre uma sala específica, uma sala que contém aquele exaustor, né, que é um local onde suga o ar. Essa sala sempre é o local onde você vai guardar essas substâncias químicas. As áreas de trabalho sempre devem serem mantidas sempre limpas de contaminantes e de recipientes, e o acúmulo desses recipientes e equipamentos ele pode prejudicar o fluxo de ar na capela, criando uma situação de retorno desse contaminante para a atmosfera do laboratório, que seria esse caso 3 aqui. A presença de reagentes, resíduos, e sabe-se lá mais o que, ele pode criar uma situação real de acidente grave, de contaminação grave de um indivíduo, de intoxicação do indivíduo pelo uso desse EPC, né, equipamento de proteção coletiva. Então, como a gente falou, né, é um mau uso, né, é um mau exemplo de utilização de capelas para estocar ou então deixar sem limpeza, sem organização, né, sem cuidado com relação aos resíduos, né, sempre manter dentro do laboratório os locais de trabalho são locais de uso coletivo. Então, sempre manter em ordem, a mesma ordem que
você conseguiu pegar aquele ambiente, você manter para que outra pessoa possa utilizar e manter o equilíbrio do uso nesses ambientes, para evitar com que hajam acidentes, hajam contaminações, ou catástrofes dentro do laboratório. Ainda, uma outra variação de capelas de exaustão, que com ferro, a questão da aparência, que vocês vão encontrar aqui, a elevação, de uma placa à frente, de vidro, para que você possa botar a mão e realizar os procedimentos, e a fonte sempre que vai emanar substâncias químicas, colocar lá no canto, para que o equipamento possa ter efetivamente eficácia. Agora, falamos sobre a capela de exaustão, agora vamos mudar e falar sobre a capela de segurança biológica, Então, os chamados CSBs, eles foram concebidas para proteger o operador e o ambiente laboratorial e o material de trabalho. Então, além dos aerosóis, os salpicos, eles reduzem também as infecções no laboratório e contaminações cruzadas das culturas. Então, se você tem um enfoque principal da capela de exaustão para substâncias químicas, as câmaras de segurança biológica, elas têm agora, além das substâncias, o efeito sobre as substâncias químicas, de proteção contra os aerosóis de substâncias químicas, também a proteção contra os aerosóis de suspensões microbianas que são elevadas. Então, existem várias categorias de segurança, geralmente elas se diferenciam pelos níveis de risco e contaminação, o grau, o tipo de trabalho que é realizado dentro do laboratório, então vocês vão ter essas variações. Então, eles podem gerar algumas atividades aerosóis, e esses aerosóis têm tamanhos de 5 micrômetros ou entre 5 a 100 micrômetros. Os procedimentos que a gente utiliza, que a gente vai falar nas práticas durante as aulas de microbiologia, de agitar, de verter, de misturar, ou até mesmo deitar um líquido numa superfície no momento que você vai verter, isso pode fazer com que haja emissão de gases, emissão de compostos, abrir uma placa, a movimentação, as atividades que envolvem replicagem, isolamento de um micro-organismo, podem fazer com que haja essa eliminação dessas contaminações, ou misturas de contaminações, tanto microbianas como aerosóis de substâncias químicas. Então, algumas atividades que podem gerar aerosóis nos laboratórios, em que eu posso eliminar com o uso da câmara de segurança biológica, como inocular as culturas de células em frascos com pipetas. Então, um procedimento, utilizar uma pipeta com vários canais para injetar substâncias químicas. Então, você sabe que fisicamente essa movimentação do ar e até mesmo quando você despeja a suspensão líquida, pequenas gotículas podem ser lançadas para o ar. A gente só não tem a cuidado para poder observar, mas elas podem lançar, junto com essas gotículas líquidas, agentes infecciosos que fazem parte das culturas, dessas placas, dessas microculturas, durante essas transmissões. A homogeneização e turbilhonamento do material infeccioso, às vezes a gente coloca em tubos de ensaio, um determinado inóculo, e movimenta esse tubo de ensaio ou placas de Petri, dentro desse espaço da câmara de segurança. Esse espaço ele pode provocar contaminações. Centrifugar líquidos infecciosos, então, no momento que você movimenta, aumenta a energia cinética daquele líquido, e isso faz com que possa produzir aerosóis, e esses aerosóis ficam em contato com o manipulador. A manipulação de substâncias químicas dentro desses fungicidas, compostos químicos gerais, alíquotas, que são necessárias para algumas reações químicas, essas alíquotas, nessa manipulação, são também atividades geradoras de aerosóis no laboratório. Então, aqui um exemplo de manipulação na câmara de segurança, ela está transferindo para um tubo de ensaio com algum composto químico. Aqui o que eu falei para vocês, a pipeta, ela tem aqui um pipetador, mas você vê também, é o que eu tinha falado para vocês, nessa pipeta que às vezes já peguei alguns alunos que às vezes não conseguem manusear direito o pipetador,
pipetador, coloca a pipeta na boca para sugar o componente, achando que não tem nenhum gás e que não vai afetar a sua atividade, tá? Então, aqui, os tubos Falcon dentro da estante e a transmissão e os procedimentos que são feitos dentro da câmara, que podem gerar contaminantes, tanto químicos quanto biológicos. Essas câmaras, elas têm uma adição de um filtro de ar particulado que tem uma alta eficiência, chamado de EPA, né? Aqui algumas ilustrações representações desses filtros que ficam, quase não é visível, né? Ele fica no interior de dentro da câmara. Então, esse filtro EPA, ele retém 99, olha que interessante, 99,97% das partículas que apresentam, né, uma dimensão, partículas de diâmetro de 0,3 micrômetros de diâmetro, e 99,9% das partículas maiores ou menores que esse dimensionamento de tamanho. Então, isso permite que esse filtro EPA ele retenha efetivamente todos os agentes infecciosos conhecidos, além de produtos químicos originados a partir de fumigações, né, e vapores não são retidos, tá? Então, os vapores eles têm um tamanho maior da partícula. Lembrando que eu falei na última aula, né, sobre fumigação, né? Na agricultura também é utilizado dentro de ambientes em grãos, com pastilhas de fosfinas, né, que são utilizados também, e esses produtos, que são esses aerosóis que são liberados, eles não são retidos por esse equipamento aqui que ele está indicando. A placa contínua de um meio de filtração com separadores de alumínio, né? Então, a placa ela vai ficar aqui dentro, no interior, o filtro propriamente dito, e esse separador é para meio que individualizar e o ar passar por dentro dessa placa. Então, essas seriam as classes que nós temos de câmaras de segurança, classe 1 até 3, né? 1, 2, 2 e 3, né? Classe 1 amarela e a classe 2, né, rosa, e aqui a classe 3, né, verde-limão. Então, a velocidade que ela vai estar presente, o fluxo de ar e as partículas, né, que vão passar, e o tipo de atividade, né, de proteção do trabalhador contra esses diferentes componentes, né. Então, vocês vão ter, quanto mais a classe 1A, ela vai ter uma velocidade menor, né, de circulação, e aqui uma velocidade maior para as classes, né, classe 2, né, 2A1, A2, B1 e B2A. E que tem todas têm funções e rigores com relação ao tipo de direcionamento de partícula que circula dentro da câmara de segurança biológica. Então, essas são as variações. Aqui é uma ilustração da classe 1, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ela vai circular o ar, né? Você tem que botar as mãos nesse local, ele vai circular e vai passar por esse filtro e jogar para fora. Aqui, na classe 2, ele vai entrar pelo piso, né? Então, ele tem uma franja aqui dentro, o ar vai entrar, vai passar pelo chão, né, da câmara de fluxo, vai passar por um filtro, vai passar por direcionar, né, por um local onde vai levar o ar, ou vai colocar o ar para fora, ou vai passar por esse local aqui, que é onde tem o filtro que vai reter a partícula. E a classe número 3, né, vocês têm aqui a mão sendo manipulada, e aqui o ar, ele vai entrar, o ar por aqui vai sair, né, sendo que nessa linha, provavelmente está sendo representado o filtro IPA para evitar com que haja contaminação. Então, são diferentes formas de filtragem do ar para evitar com que haja contato do operador com o micro-organismo quando for abrir a placa ou o local onde está crescendo a cultura. Essas câmeras de segurança, elas têm uma classificação por periculosidade, né? Então, a periculosidade nível 1 é chamada de P1, periculosidade no nível 2, chamado de P2, a periculosidade no nível 3, para agentes biológicos de alta periculosidade, né, chamada de câmara de segurança P3, e a periculosidade nível 4, P4, para agentes biológicos altamente contagiosos, né. Então, vocês vão ter rigores maiores
à medida que vai avançando da periculosidade P1 até o P4, com relação a patógenos que são muito nocivos, muito agressivos dentro do seu laboratório, a partir do momento que você for manipular. Tá? Então, se você trabalha com categorias de micro-organismos que são de plantas, talvez você vai usar um equipamento, né, uma câmara de segurança completamente diferente de quando você tem um laboratório que manipule micro-organismos que agentes severos, agentes causadores de doenças importantes em humanos. São completamente diferentes as câmaras de segurança, e, na verdade, estruturalmente seriam iguais, mas que elas teriam um rigor maior com relação à retenção do particulado, né, dos aerosóis que são lançados sobre o filtro. Então, P1 aqui são agentes nunca descritos como causais de doenças e que não constituem risco para o meio ambiente. Então, eles têm um baixo risco individual e coletivo. Seria para, né, patógenos de plantas, né, que a gente vê. Então, manipula agentes infecciosos como bactérias do gênero Salmonella, e eles provocam intoxicação alimentar por ingestão de alimentos contaminados, como fezes de animais, ou seja, são micro-organismos que já estão presentes e frequentes na natureza. A periculosidade nível 2 são associados àqueles agentes associados com doença humana, com pouco risco aos profissionais do laboratório. Então, eles têm um moderado risco individual e baixo risco coletivo. Então, para quem manipula esses agentes, como vírus causadores de hepatite A, B, C e vírus influenza A, B e C, você vai utilizar uma câmara de segurança biológica de nível 2 ou periculosidade P2. A periculosidade nível 3, P3, para agentes biológicos de alta periculosidade, né? Então, são as câmaras de segurança biológica de agentes indígenas, né, exóticos, que nunca foram encontrados no Brasil, associados com uma doença humana e podendo causar graves enfermidades aos profissionais do laboratório, causando riscos individuais elevados e riscos coletivos baixos, tá? Ele manipula agentes infecciosos como bacilos, antrax, ligados à guerra bacteriológica, vírus causadores da imunodeficiência, o HIV. Então, quem manipula, né, o antrax e o HIV deve usar esse tipo de câmara de segurança biológica. Meninos, vocês já viram essa câmara de segurança biológica que eu estou falando? Aqui no laboratório a gente chama de câmara de fluxo laminar, já viram? Desses EPIs, né, equipamentos de proteção coletiva, e dos equipamentos de proteção individual, desculpe, equipamentos de proteção individual, que o professor comentou, dos equipamentos de proteção coletiva. Vocês já viram algum, já usaram algum, né, além da máscara, né, aquela protetor facial, vocês já usaram isso? Já fizeram aplicação de algum produto fitossanitário? Sim ou não? Já usei algum, já. Quando vocês iniciam a agronomia, geralmente os professores da química, eles pedem para vocês comprarem os óculos de proteção. Às vezes tem alguns semestres que eu vejo os alunos comprando os óculos de proteção e os jalecos, né, para que vocês possam participar das aulas práticas, né? Vocês, o que mais que vocês já tiveram contato, assim, desses EPIs e esses EPCs? Vocês já visitaram o laboratório? Sim ou não? Podem me escrever. Já no laboratório aí do IEP mesmo. De quê? Foi no laboratório de química. O que você viu lá? De EPIs e EPCs? O óculos, o jaleco. O que mais? Acho que foi a luva também. Luva, lavar olhos. Vimos também aquele chuveiro. O chuveiro, né? Uhum. É um chuveiro para tudo, né? E capela. Capela, né? Capela de exaustão, né? Do ar. Né? Lá, então, na química, vocês vão ter a capela de exaustão.
E no laboratório de microbiologia vai ter a câmara de segurança biológica, que é um pouquinho diferente. Eles são muito parecidos, vocês têm ideia de que têm a mesma função, mas são diferentes, né? Então, a capela de exaustão, ela não tem efeito, não tem eficácia para você conseguir reduzir contaminação por micro-organismo, tá? Ela não filtra, né? Ela não vai filtrar, ela não vai reter o micro-organismo. Basta vocês pensarem, né? Vocês têm o ar-condicionado na casa de vocês, tem filtro. Vocês têm a água, né? Às vezes, alguns de vocês têm lá na torneira um filtro de água, ou aquele de barro, né? Então, isso ele tem um anteparo físico para separação por granulometria, por tamanho de partícula, o indivíduo, né, o micróbio, que estiver presente suspenso na água, ele vai ficar retido. Ou no ar, ele vai ficar retido lá no filtro. Por isso que só que ele não é autolimpante. O filtro do ar-condicionado, uma vez por ano, você tem que limpar esse filtro. Né? E, professor, Oi. no caso da capela de exaustão, tem a questão da neutralização dos gases também, né? Ele vai dissipar se ela não estiver funcionando direito e se você não migrar. Já aconteceu, às vezes, aqui no laboratório, tem um laboratório de fitopatologia, que é outra sala aqui, lateral, tem a capela, e aqui nesse laboratório de micro, tem a câmara de exaustão. Então, às vezes, você chega no ambiente, você sente o cheiro, às vezes, quando abre um frasco de um fungicida, cloroformo, né? Cloroformo é muito volátil. Então, cada substância química tem níveis maiores e menores de se dissiparem quando eles ficam em contato com água. E aí, no momento que se ele está se dissipando, significa que se eu estou sentindo cheiro, significa que a molécula está entrando em contato comigo, né? Com o meu corpo, com o meu nariz. E a mucosa do nariz é um local onde você vai absorver esses compostos, porque eles se volatilizam, né? Eles se transformam do estado líquido para um estado gasoso, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Isso depende da natureza química da molécula. E, professor, outra coisa aqui, assim, não tem a ver com o assunto, não, mas aqui para mim, como eu estou começando a pegar a aula agora online, está escrito agravar. E o outro professor, ele esqueceu de gravar as aulas. Eu não sei se essa informação a gravar é porque não está gravando, só para comentar, professor. Gravar? Mas está gravando a aula essa minha, tá? Não, sim, eu falo assim, que para mim aparece a gravar, eu só queria tirar essa dúvida. Se para mim vai aparecer isso mesmo. A gravar? Eu não estou entendendo qual é a pergunta. Que o professor não está gravando a aula? Ele tem que gravar e disponibilizar a aula gravada. Não, sim, eu sei. Assim, ó, aqui para mim aparece uma palavra agravar. Eu só quero tirar essa dúvida. Se essa palavra aqui não tem nada a ver para mim. Não sei. Aqui para mim está aparecendo gravando. Isso, é isso que eu quero tirar a dúvida. Porque a sua está gravando. Aqui para mim aparece a gravar. Eu queria só avisar. Porque o outro professor esquece de gravar. Às vezes ele tem que voltar lá e gravar de novo. Já aconteceu isso. Então você sempre. Porque aqui, assim, para mim, quando aparece esse botão vermelho aceso aqui, ó, no canto superior à esquerda, eu sei que a aula está sendo gravada, entendeu? E aí vocês podem falar para o professor, o senhor vai gravar a aula? Daí ele lembra de que às vezes ele esquece, tem que apertar em 3 botões. Sim, eu só queria tirar a dúvida aqui mesmo. E aí vocês podem, não tem problema nenhum, vocês podem lembrar, porque às vezes o professor esquece também. Isso. Às vezes ele tem um roteiro para seguir e esquece. E aí você pode falar, professor, vai gravar? Assim que começar, para que você depois possa ter acesso a essa... Ok. Só tirar a dúvida mesmo. Pode ficar à vontade, tá? Beleza, vamos então continuar. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Alguma vivência maior que vocês tiveram com EPIs e EPCs? Já aplicaram o produto fitossanitário? Não. Não. Não, né? Tá bom. Mas procurem sempre olhar
e ter essa vivência, né, independente de for essa linha de trabalho ou não, né, até mesmo para entender, porque vocês serão os futuros profissionais, né, agrônomos, que vão auxiliar as pessoas a recomendar as pessoas que vão trabalhar com vocês, ou as pessoas que vão trabalhar com vocês, para usarem o boné árabe, para usarem, né, a calça impermeável, a bota, o filtro de ar, né, o óculos de proteção. Então, os diferentes EPIs e EPCs que a gente usa em laboratório também usa no campo para aplicação dessas moléculas que são pulverizadas sobre as plantas, tá? E o quarto tipo de nível de periculosidade da Câmara de Segurança Biológica, nível 4, né, o P4, é para agentes altamente contagiosos, organismos perigosos e exóticos. Exóticos são aqueles que não existem e que chegaram recentemente, né? Se vocês repararem, o coronavírus, ele era um organismo exótico, né? Até ele chegar, quando ele não estava presente no Brasil, né? Teoricamente, ele surgiu na China e depois ele se disseminou por todo o mundo, né? Como uma característica de uma pandemia. Então, essa periculosidade nível 4, né, ela causa grandes doenças para o homem e apresenta um sério risco para os profissionais de laboratório e para a coletividade. A manipulação desses agentes, como o vírus Ebola, né, que provoca febre hemorrágica em primatas e humanos e não humanos, e também esse tipo de equipamento, né, é recomendado por o vírus Hantavírus, que provoca sérios problemas cardiopulmonares, né, e alterações do funcionamento de rins, fígados e cérebro, ou seja, afeta coração, afeta pulmão, afeta o rim, fígado e cérebro. E a febre transmitida por roedores, né, os hantavírus, os vetores da transmissão desse vírus são roedores, os ratos, que são contaminados por esse vírus, tá? Então, para manipulação, por exemplo, laboratórios de diagnóstico de hantavírus ou ebola, você vai precisar utilizar esse tipo de câmara de segurança biológica nível P4, né, nível 4. Então, os laboratórios que trabalham, todos os laboratórios devem conter, como vocês viram naquele lixo que tinha esse símbolo é internacional, é um padrão internacional para designar o risco biológico. Então, o tipo de organismo que você manipula no seu laboratório, ele deve estar descrito aqui nesse rótulo, na porta, ou o próprio lixo deve estar anotado o tipo de organismo, classe de risco, a pessoa que é responsável por aquele lixo ou por aquele laboratório. Então, tanto nas portas, câmaras de fluxo, locais onde guardam esses micro-organismos, essas categorias devem conter esse tipo de informação, né, e telefone de contato com relação à manipulação desse organismo e o risco. A gente falou sobre risco na última aula, então é importante que isso seja sempre colocado como uma situação de alerta. Então, esse pictograma, né, essa ilustração, ela serve para indicar o tipo de risco biológico que organismo, né, com um risco biológico que você trabalha no seu laboratório. Então, aqui nós temos alguns tipos de câmeras de segurança biológica e o tipo de proteção necessária, né? Então, proteção pessoal, né, para grupos de risco 1 e 3, né, os tipos de câmera de segurança biológica recomendada, proteção de produtos, contra radionuclídeos, né, e químicos voláteis. Então, diferentes tipos de categorias e as tipos de câmeras de segurança que são recomendadas para essas operações, para proteção a respeito dessas operações que são realizadas. Alguns equipamentos, equipamento de proteção coletiva, como o caso da segurança biológica, lembrando que a câmera de segurança biológica é um equipamento que é um elo, um local onde você tem um contato mais íntimo com um agente microbiano. Então, há necessidade, essas categorias e essas classificações do P1 até o P4,
serve para que você consiga mitigar ou minimizar a probabilidade do operador ser contaminado pelo micro-organismo. Né? Então, planejar o trabalho e os procedimentos em que são realizados são algumas das operações. Preparar a câmara de segurança biológica, ligando, né, antes da operação de 5 a 15 minutos. Ligar a luz, né, existem as câmeras de segurança, elas apresentam luz ultravioleta. Então, ligar antecipadamente ao uso. Durante o uso, é claro que você vai desligar o ultravioleta. Preparar-se para o trabalho, colocando os EPIs necessários, né? Filtro, óculos de proteção, protetor facial, protetor ocular, enfim, tudo que for utilizado, luvas, desinfetar o produto adequado na área de trabalho e permitir com que o ar circule na superfície. E dentro ainda, né, como procedimento na cabine de segurança biológica, preparar os materiais, induzir os materiais necessários, cuidando para que eles não obstruam essas grelhas que têm perfurações no chão, né, no piso da câmara de fluxo, frontal e traseira, para que o ar circule e que haja filtração efetivamente. Coloque um recipiente com um desinfetante para depositar os materiais utilizados e um outro para receber os resíduos. Então, isso é extremamente importante, às vezes são os locais para despejo, né, desses resíduos, e aguardar 5 minutos antes de iniciar os trabalhos dentro da câmara de segurança biológica. Então, ainda executar a tarefa dentro da câmara, fazer movimentos, evitar fazer movimentos bruscos, não coloque os braços totais, né, dentro da grelha frontal. Então, a questão dos pulsos, né, são os locais, né, onde você vai colocar para evitar a contaminação, né, e evitar a exposição da sua pele dentro desse ambiente, pelo uso tanto do jaleco de manga comprida quanto a questão do uso das luvas. Não utilize chama e não retire as mãos de dentro da cabine até a conclusão do trabalho. E, concluído o trabalho, retirar as luvas e coloquem nos recipientes de resíduos que estão lá dentro da câmara de segurança biológica, câmara de fluxo laminar. Então, retire as mãos de dentro dessa câmara de 5 a 10 minutos antes de iniciar os processos de descontaminação. E, ao final desse procedimento, colocar as novas luvas, feche todos os recipientes, descontamine as superfícies externas da área de trabalho, organize o ambiente de trabalho, retire todos os materiais e descarte as luvas. Apague a lâmpada fluorescente, feche o vidro frontal e ligue a luz ultravioleta, né? Porque se tiver algum contaminante, durante o procedimento de abertura, de exposição do micróbio que você estava manipulando, você vai matar com a irradiação de UV, tá? São duas coisas diferentes. A luz fluorescente você pode ficar em contato. A luz ultravioleta você não pode ficar efetivamente em contato por causa da questão, né? A radiação ultravioleta é indutor de câncer de pele, tá? E aí você desliga a câmara de segurança, seria o procedimento. A gente falou sobre POPs na última aula, o procedimento operacional padrão para o uso da câmara de segurança biológica, né? Posso colocar lá como pergunta, lá no Moodle para vocês, quais são os procedimentos operacionais adequados para uso, né, da cabine de segurança biológica. Então, são esses 5 atividades, procedimentos que eu acabei de explicar para você aqui. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Esses são os POPs de uso da cabine de segurança biológica, né, até o procedimento final, procedimento 6. Então, aqui uma ilustração, né, essa aqui é toda revestida de vidro, e aqui onde fica, aqui é uma chamada P2, onde fica o filtro EPA, né. Aqui o uso, né, do lava-óleos né,
para lavar o indivíduo inteiro, por uma relação de contaminação ou incêndio, né? Então, aqui, lava-óleos está conectado com o chuveiro, né, de emergência. Então, lava-óleos, são utilizados em acidentes que envolvam contato de material infectante ou químico nos óleos, e o chuveiro de segurança destinado para lavar roupas ou a pele de um profissional que tenha sido atingido ou por substâncias químicas ou por material biológico, ou até mesmo vestimentas que estiverem com chamas, né? Então, a pipetagem é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Nunca pipetar com a boca, né? Então, você tem a pera ou o próprio pipetador para sugar esses componentes químicos. E agora, mudando, né, de EPC, falando agora sobre os extintores. Estou quase finalizando, tá? Os extintores de incêndio, que são recipientes que contêm em seu interior agentes extintores e que têm a finalidade de extinguir instantaneamente os inícios, né, de incêndio, né? E esses extintores, que é muito importante esse slide, né? Às vezes a gente tem uma situação que você tem que pensar rápido, né? Um incêndio é uma situação em que você é cobrado que você saiba qual o tipo de extintor a ser utilizado dentro do espaço, né, em que você está trabalhando. Então, existem na natureza, né, existem nos diferentes locais de trabalho, 3 tipos de extintores. O extintor tipo A, que é com água, o extintor tipo B, que é com pó químico, e o extintor tipo C, com dióxido de carbono. Quando que a gente utiliza um ou outro, né? Quando que eu utilizo o extintor tipo A, B e C? Né? Na hora, né, que você está desesperado, você nunca consegue pensar e raciocinar, e até mesmo a gente geralmente dá pouca atenção para isso. Mas o extintor tipo A, ele é utilizado quando vocês têm incêndios, né, com materiais sólidos, como madeira, papel, plástico, borracha e carvão. A água seria recomendada para esses tipos de materiais. E o extintor tipo B, se é pó químico, né, seria utilizado para líquidos inflamáveis, né, e equipamentos elétricos e eletrônicos, né, seria o extintor tipo B ou o pó químico. E o extintor tipo C ou o dióxido de carbono seria recomendado também para materiais que sejam energizados ou equipamentos elétricos, utilizar o dióxido de carbono, né? Então, para que você sabe que quando você tem oxigênio, o fogo aumenta cada vez mais. E quando você joga o dióxido de carbono, isso vai reduzir a combustão dos materiais, tá? Então, essas seriam as recomendações. E algumas regras, né, que vocês têm que ter em uma situação de incêndio. A gente espera que isso nunca aconteça, mas a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? Então, às vezes, a gente pode salvar uma vida de uma pessoa se a gente tem acesso à informação. Então, se vocês puderem fazer cursos de segurança no trabalho, cursos de segurança, né, eles vão falar muito sobre formas de você socorrer uma pessoa com um ataque cardíaco, formas de você socorrer uma pessoa que está sendo incendiada, formas de você socorrer, né, procedimentos que você deve executar com uma pessoa que tem uma fratura, um acidente de carro. Então, como proceder? Procurem saber isso é muito importante. Às vezes, uma pessoa... Me lembro que eu trabalhava num supermercado e alguém estava mexendo no telhado e a pessoa caiu do telhado, pisou numa telha e era alto, um pé direito muito alto, e a pessoa morreu por causa de questões de atendimento, que ninguém sabia como proceder com relação, além de chamar, né, claro, a ambulância para poder atender, mas às vezes você está numa situação em que você não tem socorro de imediato, e aí você tem que tomar decisões, né? Então, uma das regras gerais em situação de incêndio, né, especificamente com relação ao incêndio, em qualquer situação de fogo, mantenha calma, né, que a gente tem que sempre manter o equilíbrio, manter a estabilidade. A segunda regra é quando o fogo interromper, né, um balão de reação, basta tapar o frasco com a rolha, toalha, ouvido, relógio, né,
de modo a impedir com que haja entrada desse ar. Então, geralmente com cozinha, né, em fogão, você tem às vezes alguns incêndios, né, atrelados, às vezes a mangueira do gás pega fogo e as pessoas se desesperam. Então, jogar um pano em cima, né? Então, quem já viu, às vezes a gente observa formas de você proceder. Quando o fogo atingir a roupa de uma pessoa, algumas técnicas são recomendadas, como levá-la embaixo de um chuveiro, como a gente viu, né, anteriormente, né, no chuveiro, no lava-óleos e no chuveiro que existe em laboratórios, e as pessoas têm tendência a correr, aumentando a combustão. Então, não correr, isso é importante. Elas devem ser derrubadas e rodadas no chão até o fogo ser extinto, né? Então, se tiver um gramado, se enrola no gramado para tentar reduzir esse fogo no corpo. O melhor, no entanto, é embrulhar a pessoa rapidamente num cobertor para tentar com que ela fique sem contato com o oxigênio. E pode também usar o extintor de CO2, se este for o meio mais rápido. Muitos veículos têm extintores, vocês podem utilizar isso sobre a pessoa. Jamais se use água para apagar o fogo em um laboratório. Comece o combate ao fogo imediatamente com extintores de CO2 ou de pó químico. Afaste produtos inflamáveis próximos ao incêndio. Em situações de fogo envolvendo sódio, potássio, lítio, usar extintor de pó químico, né? E também pode-se utilizar reagentes como carbonato de sódio, né? NaCO3, ou cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, a água ela vai reagir violentamente com esses materiais. Caso o fogo fuja ao seu controle, evacue o local imediatamente, né? Fuja desse local, e se existir alarme, ligue esse alarme, quebrando o vidro para acioná-lo. Em filmes, a gente sempre vê, né, nos Estados Unidos, sempre procedimentos, né, treinamentos de incêndio para evacuar os prédios de escolas, universidades, escritórios. Então, vocês têm, às vezes, aleatoriamente, né, às vezes não está dentro de um período comum e normal, você vê, quem já não assistiu em filmes, alguns procedimentos de evacuação para treinar, para que as pessoas ativem um gatilho, né, no cérebro para conseguir evacuar os edifícios, os locais, em caso em que você tem um alarme e esse alarme indica um incêndio. Então, desligue o quadro geral de eletricidade, vá até o telefone direto, na telefonista, e ligue para os bombeiros. Então, coloquem, tenham no celular de vocês sempre o número de telefone de primeiros socorros, tanto de bombeiros quanto, né, imaginem, né, se num determinado momento vocês necessitassem do número de telefone de prestação de socorros, né, tanto para situações de saúde, ou uma situação de incêndio, ou uma situação até mesmo da polícia, né, você necessitasse de segurança, ter esses telefones de acesso dentro, né, não esperar com que você necessite, né. Então, tenha isso dentro do seu celular e saiba utilizá-lo no momento que for aparecer. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então é importante ser sempre precavido, né, e ter esses telefones como uma chave, né, para você poder ligar e pedir socorro, né. Às vezes a pessoa que mais próxima de vocês, né, os pais, amigos, eles não vão poder atender vocês e buscar, né, socorro para vocês. Mas tenham esses números de telefone sempre muito próximos para que vocês possam agir. E imagine, né, todas as situações possíveis. Às vezes vocês estão dentro de um ambiente rural, né, e no ambiente rural é picado por uma cobra, por um animal peçonhento, e lá nesse local você não tem como ligar, como pedir socorro. Como agir? Então, se questionem, né, como proceder para realizar, para pedir socorro numa situação como essa, né? Então, às vezes a gente sempre é pego
vocês estão dirigindo, já aconteceu comigo, acho que no Chapadão aqui, chegando em Urutaí, eu fiquei, acho que furou o pneu da minha moto, e aí eu fiquei, eu acho que das 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, até 10 horas da noite, empurrando a moto, tentando, empurrando, ou que ela ficou só no aro, sabe? Até eu conseguir encontrar, foi acho que umas 10h30, 11 horas da noite, eu encontrei uma oficina, que eu ainda fui atrás, o cara estava dormindo, fui atrás dele para tentar consertar a moto, mas era uma situação que eu estava lá no escuro, não tinha socorro, ninguém vai parar na beira da estrada, então ali são situações que às vezes a gente é pego e que a gente nunca sequer imagina que possa acontecer. Então, como, né, lidar com uma situação inesperada? Isso é muito importante quando se fala dessas questões de primeiros socorros. Então, dar a exata localização do fogo, então ensinar como chegar lá para os bombeiros e informar se esse é um laboratório químico, pois não vão poder utilizar água para combater o incêndio, provocado por essas substâncias químicas. Solicite um carro de bombeiros com CO2 ou pó químico, que são questões que vão ser apontadas. Então, existem alguns acessórios de segurança de EPIs e EPCs, como usá-los, né? Então, esse aqui é um pictograma que indica extintor de incêndio. Esse é mais famoso, provavelmente todos vocês conhecem. Esse aqui seria de chuveiro de segurança, né? Então, tem uma placa que indique que é um pictograma de emergência. A gente falou sobre a saída de emergência, né? Que esse foi aquele incêndio da Boate Kiss, um dos grandes problemas, né? Muitas pessoas, né? Centenas de pessoas morreram por causa dessas questões de problemas para evacuar aquele ambiente com relação à saída de emergência. Então, esse aqui é o pictograma com relação à saída de emergência, e aqui, nessa cruz, né? Os primeiros socorros, e a chave geral de eletricidade, né? Que vocês vão encontrar, e aqui, luvas, máscaras de proteção individual, vocês têm pictogramas para indicar aonde encontrá-las para serem utilizadas. Os equipamentos elétricos, sempre verificar a voltagem correta, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de ligar um equipamento de 110, 220 e vice-versa. Vamos tomar sempre muito cuidado com relação a equipamentos elétricos em superfícies úmidas, essa questão de erro de voltagem correta, a emissão de temperatura pelo equipamento, né? Então vai deixar o ambiente mais aquecido, né? Deve evitar o uso de extensões em muitas ligações simultâneas, né? As chamadas gambiarras que a gente faz, além de existir a possibilidade de sobrecargas e aumento de risco de queda de energia nesses locais. Então, evitar o uso de extensões para evitar com que haja acidentes elétricos. Não deixar equipamentos elétricos ligados no laboratório fora do expediente, sem anotar nos livros, né, de avisos que o laboratório possui. Remover frascos inflamáveis. Somente pessoal qualificado e treinado será autorizado a consertar e modificar equipamentos elétricos e eletrônicos dentro do laboratório. Os telefones que eu falei para vocês de emergência, né, aqui eu tinha pesquisado em Pires do Rio, Bombeiros 064 3461 2823, e o hospital de emergência aqui também, 64, que às vezes a gente precisa, é o que eu falei para vocês, de ter um telefone de contato sempre que for necessário, 064 3461 4051, acho que foi o ano passado que eu fiz essa pesquisa aqui de telefone, e telefone da polícia, 064 3465 1165. Aqui alguns pictogramas ainda que indicam sobre incêndios, sobre eletrocução, altas temperaturas, substâncias corrosivas, né? Essa indicação, essa interpretação que vocês estudam geralmente para tirar as carteiras de motorista de vocês, elas também são muito importantes de serem consideradas. Não, proibido se alimentar, proibido beber, proibido fumar, que eu falei para vocês em laboratórios. E é isso que eu tinha para falar sobre esse tópico, que é bastante extenso, né? No que diz respeito às